Bom dia a todas, sejam muito bem-vindas ao estudo de hoje, o nosso livro Mindset. E nós vamos começar agora a nossa prática, e eu quero convidar vocês a fecharem os olhos, eu vou compartilhar o áudio. E eu convido vocês a fecharem os olhos, a prestarem atenção na respiração de vocês. Fechei aqui o áudio. Prestarem atenção no ar que entra, no ar que sai. Respirar em 4 tempos. Reter em 4 tempos. Soltar em 4 tempos. Mais uma vez. Respirar em 4 tempos. Reter em 4 tempos. Soltar em 4 tempos. Prestem atenção na respiração de vocês. Tomem consciência do aqui, do agora. Percebam as nádegas sentadas, onde vocês estiverem, as costas recostadas na parede, na cama ou na cadeira. E nesse estado de presença, você traz o eu sou, você traz as suas características eu sou. Eu sou sabedoria, sou força, sou coragem, sou disciplina, sou harmonia, sou alimentação saudável, sou disposição, sou amiga, amada, sou magra, sou feliz, sou ágil, sou esperta, sou esforçada, sou equilibrada, sou determinada, sou atenção, sou mudança. Eu sou a mudança. Eu sou mudança. Eu sou vontade. Eu sou energia. Eu sou alegria. E nesse momento você começa a trazer os motivos de gratidão. Sou grata pela vida, pela minha mãe, pelo meu pai, pelos meus irmãos que caminham ao meu lado, que fazem parte da minha jornada. Sou grata pela casa que me acolhe, do frio, do calor, da chuva, onde está a minha energia, meu porto seguro, meu refúgio. Sou grata pelo alimento que me mantém saudável nesse plano da existência. Sou grata pela autonomia que o meu corpo saudável me dá, de me alimentar sozinha, de andar, de ir ao banheiro, tomar banho, de cuidar da minha higiene. Sou grata porque eu posso falar, porque eu posso ouvir, porque eu posso interagir com as pessoas. Sou grata porque eu posso sentir o sabor dos alimentos. Sou grata por estar aqui, presente, no momento presente, no agora,
podendo experimentar a vida desperta, podendo absorver tudo o que a vida me proporciona com mais consciência e alegria. E nesse estado de estar, você traz na sua tela mental o seu sonho realizado, você ali vivenciando aquilo que você mais deseja, uma conexão com as pessoas que você ama, um sentimento de pertencimento, um sentimento de realização profissional, pessoal. Você se vê ali conquistando os seus sonhos, seus desejos mais profundos. Você se valida por estar ali, você se reconhece por ter conquistado aquilo que você mais desejava. Você não aguenta de emoção ao olhar para a cena e ver tudo acontecendo exatamente como você planejou, como você sonhou. Você se emaranha nesse ambiente, nessa energia, nessa visão. Traz as pessoas que você ama e que te amam, olhando com orgulho, admiração, te aplaudindo, estando ali vibrando a sua conquista. Você registra esse momento na sua tela mental, no seu coração, porque se você viu, ouviu e sentiu, aconteceu. Você viu, ouviu e sentiu, aconteceu. Você respira fundo, trazendo essa imagem junto de você, se apropriando dela na sua vida. E toda vez que você puder, lembre disso todos os dias. Traga essa tela na sua tela mental, o seu sonho realizado, porque o cérebro não distingue o que é real do que é imaginário. E a cada vez que você traz isso à tona, o seu cérebro começa um trabalho de busca, né? No desenvolvimento ali das conexões neurais para trazer a realidade, né? Para tornar aquilo mais real, para tornar aquilo algo comum para você. E quando é algo comum, ele se manifesta naturalmente, de forma automatizada, porque é aquilo que você ensinou o seu cérebro a fazer. E é muito interessante, pegando essa mesma linha de raciocínio, pensar que o nosso cérebro, ele não é capaz de dizer para nós ou de filtrar isso é bom ou isso é ruim. Né? Na hora que você manda um comando para ele, não é ele quem vai dizer isso pode, isso não pode, isso eu deixo, isso eu não deixo, você é capaz ou você não é capaz, né? Essa decisão, ela é feita pelos filtros, né, que nós estamos trabalhando aqui hoje, pela nossa mentalidade, pela forma como nós fomos criadas, pelas crenças, convicções que nós fomos desenvolvendo ao longo da vida. Mas é muito interessante que o que nós vamos ver hoje é que o mindset, ele estrutura a forma como você vai lidar com as informações que você recebe ou as que você já tem, né? Então, é como se fosse um organizador dessas informações e ele coloca, vai jogando para lá, para cá, para lá, para cá, para que você saiba lidar com essas informações. Como você vai lidar com essas informações? Então, é muito importante a gente entender que a visão positiva de futuro, esse exercício que a gente faz, ele vai mudando
e como é que fala? Ele vai limpando e modificando as nossas crenças. A cada vez que você repete essa visão, né, daquilo que você deseja, ainda que você tenha a crença que é difícil, que você não consegue, de tanto você ver, tornar realidade, trazer emoção, né, você vai ressignificando, desbloqueando, né, como se fosse quebrando essas crenças. Então, você vai reprogramando as suas crenças para que você passe a acreditar em algo que até então você não acreditava. De tanto você repetir, aquilo começa a fazer, uai, não é que, olha, eu estou sentindo que é mais possível, eu estou sentindo aquilo mais próximo de mim, né? Os caminhos vão se abrindo, as possibilidades vão acontecendo, as informações que você precisa vão chegando, as pessoas que você precisa conectar, de repente, se tornam mais acessíveis. Por quê? Porque de tanto você repetir aquilo, né, aquilo vai se tornando algo natural e mais próximo de você, até o ponto de que você efetivamente vai lá e faz, né? Então, existem várias maneiras da gente reprogramar as crenças, porque a gente, na verdade, quando a gente começa a aprender coisas novas, a gente não elimina as coisas velhas que nós aprendemos. Nós trazemos outras que ficam lado a lado. A informação que o cérebro, como é que fala, que ele capturou, ela está ali, né? É aquela história que nós falamos, não sei se todos já ouviram essa fala, mas é aquela história de quando nós temos o nosso aprendizado de anos, ele vai criando o quê? Uma estrada pavimentada. A cada novo aprendizado, é como se a gente começasse a construir uma trilha na mata. Então, a cada vez que você passa por essa trilha, você vai tirando o mato, vai tirando aquela grama do chão, até que a trilha é só terra. Daí a pouco, você vai passando ali com uma charrete, né, cavalo, várias vezes, e aquela trilha vai tornando realmente aberta, e a cada vez que você passa, ela vai se transformando numa estrada, né, a ponto de chegar, dela ser tão confortável, reta, plana, sem buraco, de tanto passar, que ela se torna um caminho natural. E a outra, pelo desuso, começa a esburacar, chuva cai, vai trincando o asfalto, porque ela não está sendo usada, e tudo que a gente que não é usado, a gente sabe que deteriora, né? O mato começa a entrar para dentro do asfalto, e quando você vê, você substituiu uma por outra, mas essa uma está ali. Então, é muito importante a gente entender que quanto mais eu passo por essa trilha mental, mais ela se consolida como um caminho natural para mim. Então, é preciso a repetição, porque tudo que nós aprendemos, né, todas as crenças, as convicções que nós temos hoje, que regem a nossa vida, elas foram fruto de um aprendizado repetitivo, de uma programação, né? Na infância, nós somos ali livros abertos, páginas em branco, entre aspas, né? Porque nós estamos ali 100% receptivos ao ensinamento dos nossos pais e professores, né? É a fase da vida em que a gente mais aprende, porque a quantidade de informação é absurda, né? Então, aquilo ali gera registros e que, ao longo da vida, nós precisamos de ir substituindo. A gente só substitui através da repetição, porque é na repetição que nós criamos novos hábitos, né? A nossa vida, ela funciona a partir de uma série de hábitos consolidados e que funcionam de maneira automatizada, que não depende
do meu raciocínio, né, da minha consciência para atuar. Então, é muito importante que nós façamos esse caminho de criar novos hábitos, né, saudáveis, quando a gente percebe que aqueles que nós estamos adotando, nem todos são saudáveis, para que a gente possa mudar a nossa vida, né? E para isso, toda vez que nós precisamos criar hábitos, nós precisamos estar presentes, precisamos estar interceptando as atitudes que a gente não quer e dizendo, espera aí, ai, hoje está osso acordar cedo e pôr roupa de ginástica e ir lá fazer ginástica, mas eu não vou abrir mão, eu vou. E aí é muito interessante, né, trazendo até a história do livro que a gente já estudou, né, que é o Jeito Harvard de Ser Feliz, que uma das formas que dos alunos fez para conseguir construir o hábito da ginástica, que era tão desafiante para ele, era dormir com roupa de ginástica. Que o fato de levantar e pôr a roupa era um grande empecilho para ir fazer ginástica, porque era difícil para a pessoa. Então, o que ela fez como estratégia, até criar o hábito? Ela dormia com a roupa de ginástica, para que, ao levantar, ela precisasse só calçar o tênis, lavar o rosto, escovar o dente e sair. Então, que nós possamos criar as estratégias necessárias para construir os hábitos que vão engrandecer, enriquecer a nossa vida. E uma outra informação importante é que, agora eu não vou saber, mas eu acho que é essa informação mesmo. A nossa mente consciente, ela capta 15 mil bytes por segundo. A nossa mente inconsciente, ela capta 18 milhões de bytes por segundo. Essa é uma informação que eu recebi de um professor, um grande estudioso do cérebro humano, né, o professor Luiz Antônio Peixoto Vale, e ele traz isso, que é uma diferença assustadora. O que isso quer dizer? E por que eu estou trazendo essa informação aqui? Porque a vida, como um todo, ela está acontecendo no nosso inconsciente. O inconsciente, ele não perde nada do que está acontecendo. E é por isso que nós temos muitos registros com um processamento rápido que vão ali sendo armazenados, né? Acontece que, à medida em que eu utilizo aquilo, essas informações, elas vão passando, elas vão saindo dessa memória de curta duração para uma memória de longa duração. Então, é como se tudo fosse sendo jogado ali. Eu sei muitas coisas, porque eu vivi, você imagina, você ir captando ao longo da sua vida essa quantidade de informação. Ela está ali em algum lugar. Mas ela só se torna uma realidade para mim à medida, né, em que eu a repito, em que eu trago e falo para o meu cérebro, isso é importante, isso é importante, isso é importante, né? Então, não importa, você tem informação de tudo o que você precisa para qualquer coisa que você queira fazer. Está aqui na sua biblioteca, né, interior. E, à medida em que você traz isso na repetição, você faz com que ela esteja na sua biblioteca consciente. E aí você começa a fazer aquilo e a trazer isso para o cérebro. Olha, é importante. Isso acontece nos estudantes, né? Quando você vai estudar para um concurso público, é exatamente isso. Você estudou ali, mas se você não faz exercício, se você não cria um mapa mental, se você não faz revisão, você não fala para o cérebro, olha, você tem que reter isso aqui, viu? Você tem que trazer isso aqui e colocar isso na memória de longa duração. Quanto mais você traz
isso, e é por isso que revisões e exercícios são fundamentais. Não basta assistir uma aula. No dia seguinte, você já perdeu 80% do que você ouviu, do que você viu, se você não fez o exercício, se você não fez um esquema. Então, a gente precisa entender que é a repetição que faz com que nós falemos, comuniquemos para o nosso cérebro que isso é importante, e isso é para ser retido. Então, que nós possamos adotar as estratégias que nós estamos aprendendo e que nós já conhecemos para transformar a nossa vida e para reprogramar a nossa mente. Então, nós vamos estudar hoje, né? Estamos entrando no último capítulo do livro, A Mudança de Mindset, e ela traz, né, um exemplo bacana de alunos, crianças, do comportamento de crianças com mindset fixo, e como isso é doloroso. Olha que interessante. Ela conta que a cada vez que eu me sentia de uma aluna que tinha mudado de escola, e quando ela chegou na escola, os alunos já estavam, parece que eles tinham aprendido algo a mais do que ela tinha aprendido na escola do ano anterior. E aí, quando a professora pediu para os alunos escreverem seus nomes no papel no lugar certo, ela não tinha a menor ideia do que fazer. E aí ela chorou. Todos os dias surgiam coisas que eu não sabia fazer. A cada vez que eu sentia perdida e impotente, eu chorava. E aí ela pergunta, por que eu não disse à professora, senhora Callan, ainda não aprendi isso, você pode me ensinar? Né? Ela não conseguiu fazer isso. Em outra ocasião, quando eu era pequena, meus pais me deram dinheiro para que eu fosse ao cinema com um adulto e um grupo de crianças. Quando virei a esquina para chegar ao lugar combinado para o encontro, vi no fim do quarteirão que já tinham ido. Em vez de eu correr atrás deles e gritar, esperem por mim, fiquei parada, apertando nas mãos os níqueis e vendo-os desaparecer. E aí ela se pergunta, né? Por que não procurei detê-los ou alcançá-los? Por que aceitei a derrota antes de tentar uma tática simples? Por que na vida real não fui capaz de fazer uma coisa simples, como pedir auxílio ou gritar para que me esperassem? Né? E aí ela traz a ideia de que não apenas crianças muitas vezes vivem isso, como adultos, diante de uma situação nova, diante de uma situação de desafio, diante de uma autoridade, elas simplesmente se paralisam, quando poderiam fazer apenas uma ação simples que mudaria todo o desfecho seguinte daquela situação. Bastaria que fizessem uma coisa simples para que tudo melhorasse, mas não fazem. São crianças com mindset fixo. Quando as coisas vão mal, elas se sentem impotentes e incapazes. E aí ela conta que hoje, ainda hoje, quando algo desafiante acontece, ela tem uma sensação passageira de impotência. E aí ela pergunta, será que isso significa que eu não mudei? Quantas vezes, né, nós já alcançamos outros, já conseguimos mudar, mas diante daquela situação que a gente se via oprimida no passado ou impotente, quantas vezes passa um flash de impotência e você reage a ele de maneira diferente? Isso significa que você não mudou? Claro que não. Isso significa que a mudança, ela não é uma cirurgia, onde você vai lá, arranca aquele pedaço de você que tinha aquele registro e agora só deixa o novo. Significa que os dois registros estão aí, né? E que algumas vezes o flash daquele registro que foi
insistente na sua vida, com o qual você conviveu quase a vida inteira, ele passa por você e você vai e dá importância para o outro, o novo que você aprendeu. Mesmo quando mudamos, as antigas crenças não são extirpadas, como se fossem uma articulação danificada e substituídas por outras melhores. Em vez disso, as novas crenças tomam seu lugar ao lado das antigas, e à medida que se tornam mais fortes, nos trazem uma forma diferente de pensar, sentir e agir. E aí ela traz a importância, né, do trabalho do Aaron Becker, que criou a terapia cognitiva, porque através dessa terapia, né, os psicólogos, eles ajudam as pessoas a pensar de uma maneira diferente e a confrontar as suas próprias crenças, né? Aí ela traz a ideia de que o mindset dá estrutura ao registro que ocorre na cabeça das pessoas, orientam todo o processo de interpretação. Ontem no curso, né, Palavra que Transforma, eu trouxe uma frase do Epiteto, que ele fala o seguinte: não são as coisas que nos incomodam, mas a forma, mas a interpretação que nós damos a elas. E é exatamente isso, né? A história que nós contamos para nós a respeito de todas as coisas é que nos incomodam. As coisas em si, elas são simplesmente fatos, né? Circunstâncias, mas a história que nós contamos para nós a respeito do que aconteceu, a respeito do susto que eu tomei, a respeito do medo que me veio, né? A respeito do olhar que aquela pessoa me deu, essa, sim, que define a forma como eu vou me sentir, né? O sentimento, eu já trouxe aqui em algum momento, o sentimento é exatamente a interpretação que eu dou para os eventos da minha vida. E essa capacidade de interpretar de maneira assertiva, né, ou de maneira negativa, não assertiva, é que faz com que tudo na minha vida mude para positivo ou para negativo. Então, ela traz que o mindset fixo cria um monólogo interno focalizado no julgamento. Então, as pessoas com mindset fixo, elas têm muito mais dificuldade de se comunicar assertivamente, porque a tônica da interpretação dela é julgar. Isso significa que eu sou um fracassado. Isso significa que eu sou melhor que eles. Isso significa que não sou bom marido. Isso significa que meu parceiro é egoísta. Eu estou sempre classificando, analisando, julgando. Eu não sou capaz de apenas observar e identificar o meu sentimento diante da observação, né? É lógico que as pessoas de mindset, ela fala o seguinte, que as pessoas de mindset fixo tratam a informação que recebe de uma maneira diferente, né? Elas avaliam a informação, elas avaliam veementemente cada elemento da informação. Uma coisa boa leva o rótulo de altamente positivo. Uma coisa ruim leva o rótulo de altamente negativa. E eu me lembro, né, eu era muito, gente, 8 ou 80, eu já compartilhei isso com vocês, né? Ou eu era esperta demais, ou eu era burra. Ou isso era incrível, ou isso era ruim. Não tinha um meio termo. E é um indicador, né, para a gente de perceber se o nosso mindset, se ele está fixo ou de crescimento. É toda vez que eu levo as coisas para os extremos, porque os extremos nunca serão capazes de nos representar,
porque eu nunca sou burra a ponto, nenhuma pessoa é burra a ponto de nunca ter conseguido fazer nada com um minimamente inteligente, e ninguém é um superdotado a ponto de nunca ter feito algo que não foi tão inteligente, não percebeu bastante, né? Não analisou os riscos, ou que nunca tem errado. Então, os extremos, eles são sempre ruins, e é um indicativo de que o meu mindset está fixo. Então, a gente precisa estar atento a isso. E aí ela coloca, olha, não quer dizer que as pessoas de mindset de crescimento, elas não analisem detidamente todas as informações, né, negativas ou positivas, mas o fato é que elas levam essas informações de uma maneira construtiva, para uma ação construtiva. Ela está sempre pensando, o que eu posso aprender com isso? Né? Eu acho que uma frase que representa bem essa ideia, a pessoa de mindset fixo, ela pensa, por que eu? Por que está acontecendo comigo? Né? Ou seja, leva já para uma vitimização, leva já para uma culpa, ou para culpar o outro. Por que fez isso comigo? Enquanto as pessoas de mindset de crescimento já levam o que eu posso aprender com isso, né? O que eu posso aprender? Como posso me aperfeiçoar? Como posso ajudar meu parceiro a fazer melhor? Ou seja, são perguntas que vão levar a uma autorresponsabilidade, que vão levar a um aprendizado. São perguntas poderosas, né? De sabedoria, são as PPS que no coach a gente aprende tanto. A gente precisa se fazer perguntas que vão nos levar à autorresponsabilidade e vão nos levar à ação, e não perguntas que vão nos oprimir e que vão nos levar para a vitimização. Porque quando eu faço isso, eu tiro de mim a potência e tiro de mim o movimento de busca, o movimento de aprendizado. E sim, eu trago para mim um movimento de paralisação, de julgamento, de incapacidade e impotência diante dos fatos que estão acontecendo. E isso determina tudo, gente. Olha só, se você faz uma pergunta para você que te coloca como vítima, você simplesmente para e se sente magoado e triste, porque não há o que fazer. Se você se faz uma pergunta que te leva à autorresponsabilidade, te leva a um movimento de ação e de aprendizado, você sai do lugar que você está, você se promove, você está motivado, você se coloca, não, preciso aprender isso, você se coloca em movimento. Olha como a mentalidade para um ou para outro te leva para caminhos opostos. Um é paralisante, outro te gera movimento e crescimento. Então, só por isso, nós já podemos ver o quão prejudicial na vida é nós termos essa mentalidade fixa e o quanto é importante nós estarmos o tempo inteiro atentas ao tipo de mentalidade que nós estamos tendo a cada momento, porque isso vai me levar para o buraco ou para a ascensão, né? Então, vamos ficar atentas. Aí ela traz, né, que a Alana se dá mal numa prova e chega à conclusão de que eu sou burra. Aí a terapia cognitiva, o que ela vai fazer? Ela vai fazer a Alana pensar, né, quais são as provas que sustentam ou negam a sua conclusão. E aí ela vai começar a lembrar, né, de todas as coisas que ela já fez e de uma lista gigante de situações em que ela se mostrou competente. Então, ela vai chegar à conclusão de que acho que eu não sou tão incompetente assim. Ou ainda, ela vai buscar por outras razões diferentes, né, as razões diferentes pelas quais ela fez uma má prova. Porque ela não se preparou, porque ela não entendeu bem a matéria e não perguntou para o professor, porque ela teve uma péssima noite de sono,
né? E aí ela vai conseguir perceber que o quanto a visão dela está deturpada a respeito de si mesma. E assim, falar assim, olha, eu preciso de estar mais atenta nas minhas análises, né? E pensar o que faz com que o meu diálogo interno esteja sempre focado no pior de mim, né? No negativo. Deixa eu abrir o leque para analisar a coisa de uma outra perspectiva. E é por isso que a fala, a comunicação, né, a terapia é a cura pela fala. Por quê? Porque à medida em que você analisa, faz uma análise de si mesma direcionada, você mesma é capaz de chegar à conclusão de que a forma como você está enxergando, ela é apenas uma versão e que ela nem sempre retrata uma realidade. E é por isso que, à medida em que nós amadurecemos, à medida em que nós vamos limpando essas memórias, esses registros limitantes, que nós vamos expandindo a nossa consciência, nós vamos nos capacitando a analisar, a contar histórias de melhor qualidade para nós mesmas. Muitas vezes pode vir um primeiro ímpeto de repetir a velha história, mas quando aí você fala assim, opa, não, eu já sei que não é assim. Deixa eu ver isso aqui melhor. Deixa eu ver isso por uma outra perspectiva. Então você começa a trazer para você elementos que te empoderam, que te sustentam, que te fazem caminhar, que te promovem a esse futuro, a esse objetivo que você quer trilhar. Você não se permite mais ficar ali naquele pequeno, numa análise míope da sua vida. Não se permite mais trazer uma interpretação que te coloca num lugar ruim, porque você sabe que o que vai te promover, a sua vida, né, é a ilusão que você escolhe, né? A sua realidade é a ilusão que você escolhe colocar a sua atenção. Então, você escolhe o tempo inteiro aonde você vai focar, onde você vai colocar a sua energia. Não, aí quando você conta uma história, né, que te oprime, que te coloca como a pior pessoa do mundo, como incapaz, como impotente, você está escolhendo focar no vazio da sua vida, está escolhendo focar na sua fraqueza, na sua fragilidade, naquilo que você ainda não tem ou não sabe. Mas se você, sendo a mesma pessoa, escolhe focar, concentrar sua energia no cheio da sua vida, na sua potência, naquilo que te engrandece, aquilo te leva ao segundo degrau, a um outro patamar. E chegando lá, se você fizer de novo, aquilo te leva a um outro patamar. E assim você vai crescendo, expandindo, né, e fazendo a sua vida acontecer pelo simples fato de mover o seu foco, o seu centro de atenção para aquilo que engrandece a sua vida, que te potencializa. E é por isso que nós dizemos que nós somos 100% responsáveis por tudo o que nos acontece, pela vida que nós temos. Por quê? Porque muitas vezes eu não tenho controle, ou na maioria das vezes eu não tenho controle das coisas que acontecem na minha vida. Mas eu tenho 100% do controle sobre a história que eu conto para mim a respeito do que aconteceu. É aprendizado ou é derrota? É oportunidade, né? Ou é fracasso? Então, que nós possamos estar atentas a essas histórias, porque elas vão nos puxar para frente ou vão nos aprisionar lá atrás. E isso só depende de nós. Não depende do que me aconteceu. Depende da minha capacidade
de dar uma interpretação que me potencializa. E eu não estou falando aqui da gente negar o desafio, da gente negar o fato ocorrido, né? De negar a dificuldade. Mas eu estou falando aqui de olhar para isso com uma proposta de aprendizado. Está difícil porque eu ainda não aprendi o suficiente, porque eu ainda não me esforcei, porque eu ainda não me dediquei, porque eu ainda não concentrei toda a minha atenção naquilo, porque aquilo aí ainda não é prioridade para mim, então eu não treino aquilo. É você ter uma visão, sim, madura de considerar a dificuldade, o desafio, mas para além disso, é você conseguir ter uma interpretação, uma visão que te puxa para cima. E aí ela fala que eles começaram, né, nas escolas, a desenvolver um workshop sobre mentalidade, no qual eles falam que, eles explicam que muitos acham que o cérebro é um mistério, não sabem grande coisa sobre a inteligência e o seu funcionamento. Quando refletem sobre o que seja ser inteligência, pensam que as pessoas já nasceram inteligentes, medianas ou burras, e que permanecem assim durante toda a vida. Mas pesquisas recentes mostram que o cérebro se parece mais com um músculo. Ele se modifica e se fortalece quando você o usa. Os cientistas têm conseguido mostrar exatamente como o cérebro se fortalece com o aprendizado. E trazem mais. Quando você aprende coisas novas, aquelas minúsculas conexões no cérebro, na verdade, se multiplicam e ficam mais fortes. Quanto mais você desafia o cérebro a aprender, maiores ficam as células do seu cérebro. Nesse momento, coisas que você achava difíceis ou mesmo impossíveis, como falar uma língua estrangeira ou trabalhar com álgebra, parecem ficar fáceis. O resultado é um cérebro mais forte e mais inteligente. É como fazer exercício físico. Quando você começa, você sai cheio de dor, você consegue andar 10, 20 minutos na esteira. À medida em que você vai fazendo, vai exercitando, vai repetindo, vai trazendo exercícios novos que te desafiam, quando você vê, você está correndo. Você está correndo meia hora, 40 minutos, né? Você, daí a pouco você está aumentando a velocidade, você está correndo na rua, e quando você vê, você já não se reconhece, porque você já é uma outra pessoa. Você se torna capaz de fazer coisas que você nunca antes pensou que poderia fazer. E aí ela traz que ninguém ridiculariza os bebês, nem diz que são burros, porque não sabem falar. Eles simplesmente ainda não aprenderam. E assim precisa ser a nossa interpretação, né? A história que a gente conta. Se eu não fiz ainda, ou se eu não fiz como era necessário, é porque eu ainda não aprendi o suficiente, ou não treinei o suficiente, né? Não estou com a performance necessária para alcançar, né, aquele objetivo. Então, ela ensina, e aí ela fala que como os workshops, né, ela percebeu o quanto isso aí foi objeto de pesquisa mesmo, mapeada, o quanto a nota dos alunos que participaram dos workshops aumentou, mesmo com os professores. Eles pediram uma análise dos professores sobre os alunos que tinham mudado o comportamento. E aí, mesmo sem saber quais alunos estavam no workshop, os professores trouxeram os exemplos desses alunos que estavam no workshop, porque perceberam, aumentou, mas não aumentou de graça, aumentou porque esses alunos, eles aumentaram o seu interesse pelo aprendizado, por entender o que estava sendo estudado, por se desafiar, por querer melhorar, né? Por querer se esforçar mais
porque entenderam que não tem nada, mentalidade não tem a ver com o talento, mas sim com o empenho, com o esforço, né, com o querer treinar mais. E aí ela fala que, só que para isso precisava, para manter esse workshop, um número grande de pessoas. Então, elas criaram lá a cerebrologia, né, que é o Brainology, que é a cerebrologia em inglês, né? Um espaço onde se ensina o que fazer para atingir o máximo desempenho do cérebro, como dormir suficiente, comer alimentos corretos e usar estratégias de estudo. Mostra de que forma o cérebro expande seu potencial à medida que ele aprende. E aí vários alunos começaram, né, a visitar esse espaço para poder entender melhor como o cérebro funciona e como desenvolver, né, os seus potenciais. Então, quando a gente observa tudo isso e percebe que tudo está nas nossas mãos, né, no sentido assim, que a gente é capaz de modificar a nossa vida a partir da nossa mentalidade, a partir das histórias que nós contamos para nós, né? A gente se empodera quando a gente percebe que isso está no nosso controle e que eu posso estar presente para me interceptar a cada vez que eu começar a contar uma história antiga, a reencenar aquelas memórias que já habitam aí a minha mente inconsciente há muitos anos, né? Então, quando eu percebo que eu tenho esse poder de mudar a minha vida a partir, né, dessa reprogramação das crenças antigas, das memórias antigas, isso me dá muita esperança para construir o meu amanhã. E isso me dá esperança por quê? Porque me mostra que está aqui, que é possível, que eu sou capaz, que está nas minhas mãos. A cada evento, contar uma história nova, uma história capaz de me empoderar e de me levar, me conduzir a uma ação, a autorresponsabilidade ao futuro, ao invés de me aprisionar no passado. Então, que nós tomemos posse desse poder. Então, com isso, eu encerro a minha fala e abro aí a oportunidade para vocês comentarem o que fez sentido, o que impactou vocês no estudo de hoje. A palavra está aberta. Vânia, pode falar. Bom dia, bom dia. Bom dia. Aqui. Eu achei muito interessante, né? Porque justamente no momento que a gente tem essa consciência, a gente vai modificando também as pessoas que estão ao nosso redor. E aí, o que eu vim aqui fazer um elogio, mas também te pedir, né? Eu quero muito que continue, sim, esses estudos, porque, igual você falou, se a gente não tiver o hábito, a gente faz um retrocesso. E a gente, como um grupo aqui, acho que mais importante que tudo é a gente também conseguir modificar com quem a gente se relaciona, né? Eu na minha empresa, com as pessoas social, tudo. E acho muito interessante, que eu só dando um exemplo, no sábado eu fui com meu irmão num evento, lá no Expo Minas, e não tinha condição de entrar. E aí, só para explicar, aí ele foi, tinha uma fila enorme para entrar, porque o ingresso era grátis até não sei que hora. E ele faz o mesmo show, ele foi lá para olhar o que é que as pessoas estão fazendo para ter o retorno dele lá no ambiente dele. Aí ele chegou e falou assim, não vou ficar nessa fila, vou embora. E o pessoal, na hora que a gente chegou lá na fábrica, onde que era o evento dele, o pessoal estava lá parado, olhando para o celular, e tinha cancelado o evento dele, que era parecido com ele, que era de rock também, com esse que a gente teve lá, né? Eu virei e falei assim, por que vocês não aproveitam e vão lá e pegam a oportunidade, já que as pessoas estão aborrecidas porque não conseguem entrar, e panfleta, conversa, fala que vai ter aqui também. Mas aí não teve movimento nenhum. Então, assim, aí que você vê, né, que como é que é essa questão de abertura, quando você vê uma situação negativa, que o negativo ali poderia ser um positivo para o outro.
mas como as pessoas não enxergam porque elas não têm esse hábito, né, de ver o negativo como um positivo. E às vezes a gente tenta cutucar, mas ninguém está aberto, né? É assim, isso que eu acho incrível, assim. Mesmo você A pessoa falando, não está enxergando. E você não faz aquilo que você não enxerga, né? Você não acredita quando você não enxerga. E é por isso que é tão importante a gente abrir a mente. Muito bom exemplo. só reclama, né? E só se afunda cada vez mais. Eu estou colocando isso aqui porque isso é muito interessante, porque a gente passa a ter uma visão diferente de tudo que acontece na sua vida. Você nunca vê nada negativo, você entende que é um caminho diferente, mas tem um motivo para ser. E aí você tem que aproveitar o que você tem. É isso aí, eu te agradeço, porque assim, é lógico que eu estou conseguindo enxergar isso graças aos seus estudos, a tudo que eu faço com você. E eu acho importante continuar, porque a gente tem quantos anos de caminhada que a gente está de outra forma, né? E a gente tem que enraizar isso justamente que os dois convivem juntos. Isso aí foi muito importante saber. Você não acaba com o outro. Você tem que fazer alimentar o melhor para você o outro ficar esquecido, como você falou, a estrada com buraco. Eu achei muito legal isso aí. Isso foi o que mais assim me impactou, tá? Obrigada. Bacana. Gratidão por compartilhar, Vânia. Muito bom o seu exemplo. Quem mais, gente? Alguém mais quer falar? Eu gosto, bom dia a todos, né? Bom dia. Eu gostei demais, porque eu vi no encontro passado eu coloquei aquela minha dificuldade. Mas eu achei muito interessante a questão do julgamento. Então, é essa pausa para olhar, e eu estou com essa questão da visão mesmo, assim, da hora que fala do olhar, aí faz toda uma diferença. Por que eu não estou olhando essa grande oportunidade que está travestida de um inimigo, mas está sendo meu grande amigo e que eu não estou vendo, né? Igual a Vânia colocou essa oportunidade desse fato que ocorreu. É virar a chave mesmo, né? Muito bom, valeu, obrigada, Daniela. Muito bom, Nara. Gratidão pelo seu comentário. Pessoal, vamos abrir a telinha para a gente tirar uma foto desse encontro de hoje. Todo mundo abrindo a telinha, para a gente tirar uma fotinha. Vou virar aqui para não pegar o sol. Todo mundo abrindo com cara de sono, despenteada. Mas é isso mesmo. Mas nós estamos aqui firme e forte, não importa. Um frio, né, danado. Frio danado. 1, 2 e já, sorrindo. De novo. Ai, ficou ótimo. Gente, aqui está gelado também. Aqui em casa. Também. Nossa Senhora, eu queria estar aqui no cobertor, mas tá bom. Gente, deixa eu falar para vocês. Segunda-feira, eu vou estar em São Paulo, viu, Alzira? Eu vou lá em Santos. Mas eu vou você vai para Santos, é longe daqui. Vou receber uma mentoria lá, e aí eu não vou poder fazer o estudo, porque eu vou estar envolvida nisso. Então, nós vamos encontrar, aí eu queria propor para vocês da gente encontrar na quarta e na quinta, se vocês toparem. Pode ser? Para mim é até bom, porque segunda-feira para mim está sendo pesado. Aliás, eu vou falar diferente, porque agora que eu lembrei que eu vou ter um processo de coach 7 horas da manhã na quinta. Pode ser na quarta e na sexta? Pode. Então tá, só para a gente não perder, tá bom? Então tá, gente, obrigada, beijo, até a próxima quarta. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.